Amém. Amém, glória a Deus. Você está aí, irmão? Então dá um glória a Deus, irmão. Deus possa abençoar poderosamente a sua vida nessa noite. Nós estamos muito felizes por estarmos na casa do nosso Deus, amém, do nosso Pai. E essa noite eu gostaria de trazer uma palavra voltada especificamente para as nossas células. Coisas que nós já sabemos e precisamos relembrar e precisamos cada vez mais nos aprimorarmos, porque nós somos uma igreja em células, amém? Nós não somos uma igreja que tem células, nós somos uma igreja em células, porque todos os membros da Palavra e Poder estão nas células. E nessa noite nós vamos falar justamente sobre isso. Células hoje, por quê? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que célula? Na realidade, irmãos, a ideia de célula é algo muito interessante, porque o nome, às vezes a gente, quando pensa assim no nome célula, a gente não pensa na profundidade que é esse nome. Por quê? A célula é a menor estrutura do ser humano. Só que ela tem uma capacidade incrível de quê? De automultiplicação. Ela tem uma capacidade de se automultiplicar. Por isso você está vivo aí, sabia? Sabia que o seu corpo é formado por células? E a gente usa exatamente essa expressão para a gente poder entender quão profundo é a nossa igreja estar em células e ser uma igreja em células. Células no corpo de Cristo, irmãos. Assim como as células se juntam para formar o corpo humano, as células em uma igreja, elas se juntam para formar o corpo de quem? De Cristo. Então, as células nas casas, a igreja nas casas, é o corpo de Cristo nas casas. É o corpo de Jesus. Sempre se lembre disso. Quando você está ali na célula, você está ali como corpo de Cristo, fazendo parte desse corpo. Então, células o que são? Célula pode ter certeza absoluta que é mais que uma reunião nas casas com lanche. Apesar que tem muita gente que vai para comer. Tem muita gente, principalmente as crianças, gente. Vou falar aqui, elas vão para comer mesmo. Mas a gente pega ela pelo estômago. Não tem problema, elas podem ir à vontade, desde que elas estejam lá ouvindo a palavra de Deus. Não importa que elas vão para comer. Graças a Deus que elas estão ali. Então, que o lanche seja, né, esse aperitivo aí para elas, para que elas possam estar ali ouvindo a palavra de Deus. Agora, os adultos não, irmão. Espero que você não esteja indo para a cela para comer, amém? Amém, irmão? Então, é a própria igreja que funciona nas casas, é a própria igreja funcionando lá na sua casa, para você que é um anfitrião. Então, ela direciona todos os membros para um alvo. Qual é o nosso alvo, irmãos? Qual é o nosso alvo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Então, Jesus, ele é o centro de todas as células. Então, um líder de célula, para você ser um líder de célula, é preciso estar o quê? Disposto a se envolver em todo o aspecto da visão. Então, quando a gente fala de visão, hoje nós adotamos a visão do MDA. Todo mundo ouve, o que é a visão do MDA? Então, vou explicar aqui bem superficialmente. MDA, o significado da sigla é meu discípulo amado. Antes de nós implantarmos as células na igreja, nós estudamos, fomos a congressos e nos aprofundamos em dois segmentos das células. Um foi o MIC, quem lembra aqui do pastor Robert Lai, que teve aqui na igreja, num congresso, parecia um Papai Noel, quem se lembra dele? Então, ele é até hoje a igreja em células, né, o MIC. E só que o modelo dele não focava no discipulado 1 a 1. O MDA, ele foca no discipulado 1 a 1. É em células e foca no discipulado 1 a 1. Por isso que nós adotamos para a nossa igreja a visão do MDA. Então, quando o pastor foi lá na imersão, lá em São Paulo, na visão do MDA, os irmãos já sabem que é para estudarmos, buscarmos aprimorar as nossas células, né? Toda a igreja, toda a região vermelha, região amarela, região verde e a região azul. Isso aí. Tem gente ligada aí.
Tem gente que tá ligado. Então, não é apenas começar a liderar um grupo de pessoas, mas levar adiante todo o ministério que Jesus nos o quê? Confiou, irmãos. Jesus nos confiou um ministério. Quando Jesus disse lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, as células é exatamente para isso. É para pregar o evangelho a toda criatura. Não é simplesmente para ter uma reunião de crente. É maravilhoso estar na reunião de crente, mas o objetivo da célula não é esse. Agora, base bíblica para as células. No Antigo Testamento, o conselho de Jetro para Moisés, lá no Êxodo. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Aqui a gente colocou um exemplo. Chefes de 10. Quem é ali de célula que levanta a mão? Amém? Vocês são chefes de 10. Chefe de 50. Quem é supervisor aqui? Levanta a mão. Pouquíssimos supervisores. Nós precisamos de mais supervisores. Amém? Então, esses são chefes de 50. Chefes de 100. Quem é ali de região aí? Cadê os de região? Vocês são os chefes de região aí, o chefe de 100. E o chefe de 1.000 é o Pastor Rodrigo, o homem mais lindo do universo. É ele. Conselho do Jetro para Moisés, quando disse para Moisés que ele não tinha como liderar todo aquele povo sozinho. Ele precisava levantar líderes para isso. Por isso que você tem um líder de célula, por isso que você tem um supervisor, por isso que você tem um líder de região e também um pastor. Agora, base bíblica para as células no Novo Testamento. Atos 2, 42, 47. Partindo o pão de casa em casa. Isso é célula. Eles comiam também, viu? Tinham lá a parte do engorda. Atos 5, 42. No templo de casa em casa. A igreja nas casas. Atos 20, 20. Ensinando-vos publicamente de casa em Romanos 16, 3, 5, 10. A igreja que está na casa deles. Você vai ver, a igreja está na casa de fulano, na casa de ciclano. Colossenses 4, 15. A igreja que está em sua casa. E Filemão 2, a igreja que está em tua casa. Então, são bases aí do Novo Testamento, onde a igreja primitiva se reunia nas casas, de casa em casa. E eles iam ao templo de Jerusalém, adorar a Deus, mas funcionava diariamente nas casas. Então, igreja em células e igreja com célula, qual é a diferença? Basicamente, uma igreja com célula é o quê? É caracterizada por incorporar células à sua estrutura, é só mais um programa. Enquanto uma igreja em célula, que é o caso da nossa igreja, é caracterizada pela mudança de estrutura. Toda a nossa estrutura foi mudada quando nós adotamos a visão em células, a visão do MDA. Onde todas as ações e atividades da igreja se centralizam, o quê? Nas células. Então, para a gente hoje, o importante é célula. Célula e discipulado 1 a 1. Amém? Ministério é maravilhoso, ministério de jovens, ministério de crianças, ministério, né, de mulheres, de homens, de famílias. Isso tudo é maravilhoso. Mas o nosso foco são as células. Porque a célula é a igreja nas casas. Amém? Agora, o que é célula e o que não é célula? Primeiro nós vamos ver o que não é célula. Então, célula não é somente o quê? Grupo de oração. Célula também não é somente grupo de estudo bíblico. Célula também não é grupo de comunhão entre crentes. Então, algo que eu quero frisar muito aqui. As nossas células, pelo que eu tenho percebido, estão muito assim, só naquele grupinho ali dos crentes. E esse não é o nosso objetivo. Nós não estamos fazendo culto no lar. Célula, ela tem um outro objetivo. Então, não é grupo de comunhão entre crentes. Não é somente isso. Célula também não é somente o quê? Grupo de crescimento. Não é também um ponto de pregação. E nem um grupo de cura interior e de apoio. Não é esse o objetivo das células. Então, o que é a célula? A célula é simplesmente uma miniatura da igreja, reunindo-se nas casas com o quê? Vocês que vão falar para mim, está aí na tela o objetivo? Qual é o primeiro objetivo? Segundo? Terceiro? Servir
Então, as células indicam o quê? Multiplicação sempre. Então, para a gente falar de uma forma simples, célula é tudo aquilo que nós falamos agora. Não é somente essas coisas separadas. Mas célula é sim um grupo de oração, é sim um grupo de estudo bíblico, é sim um grupo de comunhão entre crentes, sim. É um grupo de crescimento, sim. É um pão de pregação, sim. E é também um grupo de cura. Porque a célula funciona um pouquinho de cada coisa. Mas ela não pode ser somente uma dessas coisas. Os irmãos entenderam? Amém? De tão importante que a célula é. Ela é tudo isso aqui. Mas ela não pode ser somente uma coisa dessas daqui. Por quê? Porque senão nós vamos parar as nossas multiplicações. Então, quando a célula não multiplica, ela se torna um problema. Ela se torna um problema. Então, se a célula está mais de um ano sem multiplicar, pode acender a luzinha vermelha. Pode acender. Porque está com problema. E a gente precisa procurar. Então, os líderes de região, os supervisores, eles são os responsáveis por verificar por que a célula está sem multiplicar mais de um ano. Então, não é normal, não é saudável para uma célula isso. Então, o que é célula? A célula é uma estratégia eficaz de evangelização, de discipulado e de pastoreio. Então, o primeiro objetivo da célula é evangelizar. Por isso, você precisa chamar visitante para a sua célula. Se você vai toda quarta-feira, toda quinta-feira para a célula, mas não chama uma pessoa, não tem um convidado, então essa célula não é uma célula evangelizadora. Ela não é uma célula que está fazendo missões. Outra coisa, é também uma estratégia de discipulado. Nós vamos conseguir discipular muito mais facilmente dentro da célula do que no grupão aqui. É muito mais fácil o líder de célula levantar discipuladores dentro da célula do que o pastor levantar discipuladores aqui, nesse grupão enorme. Então, a célula também é uma estratégia de discipulado e de pastoreio. Nós temos batido muito nessa tecla, que a célula é um ambiente de pastoreio. O líder de célula é o pastor da célula. Ele precisa pastorear os seus liderados. E o que é pastorear, irmãos? O que o pastor faz com a ovelhinha? Cuida da ovelhinha, tira os carrapichos da ovelhinha, dá água para a ovelhinha, dá comidinha para a ovelhinha. Então, o pastor, ele cuida da ovelha. Então, você que é líder de célula, você é o pastor dessa célula. E você é o cuidador dessas ovelhas. Então, são grupos que se reúnem nos lares, escolas, empresas. Hoje, a gente só se reúne nas casas, mas pode funcionar na escola, pode funcionar nas empresas, né, na sua empresa, lá na sua faculdade, no lugar onde você estiver, pode funcionar uma célula. Porque você pode muito bem reunir um grupo de pessoas ali e abrir uma célula onde quer que você esteja. Então, tudo isso que gerando vida e desempenhando um papel de grande importância para alcançar pessoas para Cristo, para Jesus, agrupando-as para serem cuidadas, pastoreadas por líderes capacitados. Graças a Deus, hoje nós temos líderes muito abençoados, capacitados pelo Senhor Jesus. Então, célula é relacionamento, é um estilo de vida. Então, quando a gente resolveu implantar célula, não foi mais um modismo, algo que apareceu do nada. Não. É realmente uma estratégia bíblica, é algo que veio do Espírito Santo, não é algo que o pastor Rodrigo inventou, que o pastor Ebe, que é o líder do MDA, inventou, nem nada disso. É uma estratégia que já estava na Bíblia desde o Antigo Testamento. Então, o que a célula visa? Primeiro, visa a edificação dos crentes, amém? Você é edificado na célula? Quando você está ouvindo a mensagem aqui que o pastor está pregando, você pode levantar e fazer alguma pergunta para o pastor? Ninguém nem tem coragem, né? Já pensou? Ninguém nem vai ter coragem para isso. Então, a célula ela visa a edificação dos crentes. É muito mais fácil você lá na célula responder aquela perguntinha que é feita de propósito e também de você fazer perguntas. Às vezes alguma coisa que você não entendeu. Alguma coisa que você perdeu ali naquele momento. Então, é o momento ali da edificação. A célula é para isso. A célula também almeja a multiplicação. Toda célula precisa entender que ela precisa multiplicar. Tem gente que fica triste quando a célula multiplica. Porque vou me separar de fulano. Porque me separar de... É para separar mesmo, irmão. Está multiplicando.
É momento de vitória, momento de alegria, momento de celebração, quando uma célula multiplica. Se a sua célula está multiplicando, quer dizer que ela é uma célula saudável. Porque a célula que não se multiplica, ela está doente, até no nosso corpo. A célula que não se multiplica no corpo é porque ela está doente. Então, a multiplicação, a célula ela precisa almejar a multiplicação. A célula também tem um lugar de reunião definido. Não pode ser hoje na casa de alguém, outra semana na casa de fulano, outra semana... Não, tem que ter um lugar, hora, dia específico para funcionar. E também a célula tende a ser homogênea, quanto à idade do grupo, né? E o grupo. Geralmente, a gente já tem quase que uma região mais de jovens casados, outra região mais de adultos, outra região mais de jovens. Então, a gente vê que cada região tem um perfil, e isso nem foi de propósito, mas cada região tem o seu perfil. Então, as células não sobrevivem quando as funções substituem Jesus. Amém? Quando as funções substituem Jesus, a célula não vai sobreviver. Nada pode substituir Jesus na sua célula. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém, líder de célula? Nada pode substituir Jesus na sua célula. Somente quando Jesus é o centro, é que a célula alcança todo o seu potencial e podemos dizer que é uma célula verdadeira. Então, a célula que não alcança todo o seu potencial, Jesus não está sendo o centro dela. A célula também permite que a igreja aumente sua influência e sua presença na sociedade. Quanto mais células nós tivermos na cidade, mais a nossa cidade vai ser evangelizada, mais a nossa cidade vai ser abençoada, mais influenciadores nós teremos na nossa cidade. Então, nós precisamos cada vez mais multiplicarmos a nossa célula. Então, o alvo da célula é a multiplicação. Líder, querido líder de célula, queridos liderados de uma célula, a sua célula já tem a data marcada para multiplicação? Será que já está lá bem visível, tal dia, tal mês, a data da multiplicação da célula? Então, nós precisamos deixar isso muito claro, que a célula, o alvo da célula é a multiplicação. A multiplicação deve ser a principal motivação de uma célula. Vou trabalhar para a minha célula multiplicar. E para a minha célula multiplicar, eu preciso trazer visitante. Eu preciso trazer pessoas novas. Eu preciso evangelizar, eu preciso falar de Jesus. Eu preciso orar por aquela pessoa. Então, quanto que você tem orado para que visitantes possam ir na sua célula, para que você possa trazer seu vizinho, seu parente? Irmãos, tem muita gente, às vezes, ora pelo parente, mas não tem coragem de convidar o parente para vir na igreja. Então, não tem como. Jesus faz a parte dele, mas se você não fizer a sua, como é que vai ficar? Então, se fosse só para orar, não precisava você falar, mas Jesus falou, ide, o versículo, o sentido original é indo por todo mundo, pregue o evangelho. A toda criatura. Toda criatura quer dizer o quê? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu colega de trabalho, seu amigo da escola. É toda criatura. Então, nós precisamos falar de Jesus. Então, células, para quê? Primeiro, para desenvolver o espírito de comunidade, nutrindo seus membros, capacitando-os o quê? Para serem testemunho do evangelho e do poder de Deus. Célula é para desenvolver e nutrir os membros daquela célula, os membros da igreja. A célula também é para que seus membros se tornem íntimos do Espírito Santo, ajudando-se mutuamente, íntimos cada um dos outros, praticando o amor, o serviço, aprendendo o quê? O que você aprende na célula? A orar, a perdoar, a amar o próximo, compartilhar a fé, suas necessidades, enxergar a necessidade do irmão e exercitar o que, irmãos, na célula? Os dons? Você está exercendo os dons espirituais na sua célula? Você está exercendo os dons espirituais? Você sabe quais são os dons espirituais, né? Primeiro você tem que saber quais são. Mas você está exercendo os dons espirituais na sua célula ou você só vai para a sua célula, senta, ouve, come e vai embora? Por quê? Porque a gente está na célula para exercer os nossos dons espirituais, para abençoar o outro. Eu não posso estar ali na célula só para receber. Aí, às vezes, o líder de célula vai lá, traz essa edificação, por favor. Aí, não posso. Não sei.
Ah, não quero. Traz o louvor, traz a oferta. Você pode trazer o lanche na próxima semana. Tudo, às vezes... Então, meu irmão, quando o seu líder de célula te pedir alguma coisa, esteja pronto. Aliás, nem espere seu líder pedir. Líder, o que eu posso fazer para te ajudar na próxima célula? Será que você está perguntando? Porque uma das características da nossa igreja é que os anfitriões geralmente são os líderes de célula. E os líderes de célula são os anfitriões. O que não é algo muito bom. Porque o ideal é que o líder de célula seja um e o anfitrião seja outro. Ser anfitrião é um dom, irmão. É o dom da hospitalidade. Lá na Bíblia, esse é um dom que você precisa compartilhar e desenvolver. É o dom da hospitalidade. Então, você que gosta de receber, coloca a sua casa à disposição para receber uma célula. É a arca do Senhor lá na sua casa. É a presença do Senhor dentro da sua casa. Uma célula. Então, às vezes, seu líder é líder e é anfitrião. É cansativo para ele, porque ele tem que, além de preparar toda a estrutura ali, toda a organização da célula, ainda tem que preparar o local para receber a célula. Então, se o seu líder é líder e anfitrião, primeiro se ofereça para a sua casa receber uma célula. Se não, se você não puder receber na sua casa, mas pelo menos pergunte para ele se ele precisa de ajuda para preparar a célula da próxima semana. Às vezes, arrumar uma cadeira, limpar um ambiente. E outra coisa, dá um recado aqui para os líderes de célula. Para de ficar toda a vida na casa do líder, do anfitrião da célula, tá bom? Aqui já é um recado para todo mundo. Que tem gente que vai para a célula e fica, e conversa. E a pessoa quer dormir, e a pessoa está lá conversando. As nossas células têm o objetivo de terem a duração durante 1 hora. Meia hora, no máximo, ali de lanche. Então, é 1h30, estourando 1h30. Então, quando chegar no final, só se ofereça para arrumar a casa, arrumar ali, lavar alguma coisa que precisa, deixar tudo no jeitinho, e depois você, vai. Deixa para você conversar no outro dia, num outro momento, ter um momento ali às vezes, desabafar no outro dia. Por quê? Porque, muitas vezes, tem anfitriões que acabam desanimando, porque o pessoal fica lá toda a vida, e eles, às vezes, fica sem graça de pedir para a pessoa ir para casa. Então, seja você a ter esse desconfiômetro de terminar a célula, ter aquele momento, já tem aquele momento ali de comunhão, de você poder liberar o seu líder de célula, o seu anfitrião. Então, células para quê? Para que seus membros sejam levados ao treinamento de liderança, multiplicando as células. Cada célula precisa ter um líder, pelo menos um, pode ser mais, mas no mínimo um líder em treinamento. E para desenvolver a visão de ministério para o serviço, assim como o evangelismo e o discipulado. Então, a célula, ela é o nosso treinamento. Nós precisamos focar nas células como o nosso treinamento. Então, quais os objetivos de uma célula? Você pode ler aí? Não, próximo slide, meu amor. Quais os objetivos de uma célula? Então, comunhão, edificação, evangelismo e cuidado. Então, a sua célula precisa ter essas 4 coisas. Comunhão, edificação, evangelismo e cuidado. É isso que faz uma célula multiplicar. Amém? Eu vou deixar o próximo, tá, pastor? Senão não vai dar para falar exatamente tudo. Mas eu gostaria, de alertar a igreja, deixar muito claro, mais uma vez, que a nossa igreja é uma igreja em célula. O nosso foco são as células. E a gente tem conversado com os líderes de região, e a gente já começou aí pelos líderes da região vermelha, e tem algumas células que estão assim, travadas. E a gente precisa destravar em nome de Jesus. Para que todas as nossas células se multipliquem pelo menos uma vez esse ano. Nós hoje, eu acho que temos 64 células, pastor? 38 de adulto? Aqui na sede? 38 células, irmãos. Mas nós já tivemos muito mais. Então, não tem explicação para uma situação dessa. Então, nós precisamos multiplicar. Cada célula precisa multiplicar pelo menos uma vez durante esse ano. Até o final do ano. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Amém?